Graça e paz, amados, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio aqui no podcast da nossa rede Marcados, aqui na Comunidade Batista Renovada em Ribeirão Preto. Pra gente mais uma vez é uma honra ter a sua presença aqui e nós somos gratos a Deus por sua vida, por ter você sua companhia conosco aqui, né? Nessa noite tão especial e mais um episódio. E mais uma vez, tô junto com a minha esposa Elaine aqui. Graça e paz, sejam todos bem-vindos, que o Senhor possa abençoar e te alcançar com o testemunho que nós teremos hoje aqui. Para você que não é inscrito no canal, se inscreva, curte, compartilhe, comente de onde você está assistindo e no que esse testemunho tocou em seu coração. Amém. Bom, o nosso convidado de hoje trouxe até uma companhia, né? Uma honra. É uma pessoa também, um homem de Deus, é um pastor. E a gente ficou muito feliz quando ele aceitou o convite de estar aqui conosco na mesa compartilhando um pouco sobre a história da vida dele também. Pastor William, seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. Muito boa noite, você que está assistindo aqui. Nosso bate-papo, que a graça, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua casa, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado mais uma vez pelo convite, uma grande alegria estar aqui com vocês. Né? E como a Elaine disse, eu estou com um convidado aqui, né? Posso apresentar ele por já? Favor, com certeza. Com Esse certeza. aqui é o Benjamin, é o meu filho do meio. Né? Tem hora eu tenho que pensar para falar qual filho é, né? Porque eu tô com tenho três filhos, né? Tem a mais velha, que é a Mahara, de 19 anos. Aí tem o Benjamin com 8, né, Ben? 8 anos. E tem a Maria Clara, que é a caçulinha, com a pititica, aninhos, que já não é tão pititica, né? Não é tanto, E o Benjamin é meu companheiro, na onde que eu tô, ele tá comigo. É bem. Junto, né, filho? Sim. Quantos anos você tem mesmo, B? 8. 8. Que bênção, Deus que abençoe sua vida. E para nós é uma honra ter o pastor, ter o Benjamin aqui na mesa compartilhando a bênção do Senhor conosco. Amém. Sejam bem-vindos. Para nós é uma honra. Alegria toda minha. Amém. Pastor, meio que seguindo um roteiro que a gente tem, conta um pouco a respeito da sua história, né? Se você nasceu num berço evangélico ou se com o decorrer da sua história você conheceu a Cristo e aí passou a seguir ele até chegar hoje como pastor. Bom, vamos lá. Eu, na verdade, não nasci em berço evangélico, tá bom? Eu era católico, fiz todo aquele processo que nós fazemos quando nós estamos numa igreja católica. Sim. Fiz a comunhão, fiz a crisma. E eu fui coroinha, né, na igreja da qual e na comunidade que eu vivia. E até os meus 12 anos de idade. Então, até os meus 12 anos de idade ali, eu ia na igreja católica, participava de tudo que tinha ali. Eu sempre gostei da Bíblia, porém só enxergava a Bíblia daquela forma ali, tudo. Sempre gostei de ouvir alguém falar da palavra de Deus. Eu lembro que mais ou menos na idade que meu filho tinha, um pouquinho mais, quando eu ia na igreja católica lá, os meus pais, minhas tias ainda falavam, vai virar padre, vai virar padre. Olha! Então, aí depois que eu comecei ainda a ser coroinha, né? Aí eu lembro que eu tocava o sininho que tinha na hora ali do momento da Eucaristia, né? E eu tocava ali e tal. E aí aos 12 anos de idade, eu tive o meu primeiro contato com o Espiritismo. Nossa. Né? Com o Espiritismo numa festa de Cosme e Damião. Né? E aí eu acabei participando e peguei gosto por aquela religião. E eu fiquei desde os meus 12 anos de idade até a minha conversão, né? Que foi com 24 anos. Nossa, 23 12 para 24 anos praticamente. 12 anos eu fiquei no Espiritismo. Né? E eu sou uma pessoa assim, quando eu quero conhecer algo, quando eu me dedico a algo, eu mergulho de cabeça. Sim. Né? Eu gosto muito de ler, então eu comecei a realmente me dedicar, né, àquela religião, conhecer um pouquinho mais, né? E quanto mais eu mergulhava, mais eu ficava, parece que preso ali, né? Preso. Sempre gostei, como eu disse, sempre gostei de ouvir falar das coisas de Deus e tal, né? Fui pai muito jovem, eu conheci hoje a minha atual esposa, que é a Gabriela, né? Sim. Nós começamos a namorar, eu tinha 16 anos, ela tinha 14 anos. Nossa! Né? E éramos muito jovens, né? Sim. E aí, com 18 para 19 anos, se eu não me engano, 18 para 19 anos, eu fui pai da Mahara, né?
ou 19 para 20, uma coisa assim, não lembro agora, né? E a nossa vida era muito conturbada, nós brigávamos muito. Nossa. Nós brigávamos muito. Eu jogava futebol, né? Então, com 18 anos ali foi quando, logo que a Mahara nasceu, eu falei, bom, vou ter que parar, não posso ficar ali, tive algumas lesões no joelho, então tive que realmente parar e fui começar a trabalhar mesmo num trabalho normal que todas as pessoas têm aí, né? E eu me lembro que o primeiro trabalho que eu fui foi de servente de pedreiro. Nossa. Desmaiei no primeiro dia. Meu Deus, trabalho pesado. De verdade. Demais. Estava acostumado só a jogar futebol, então viajava, hotel e tal, aquelas coisinhas tranquilas, né? Ficava no sol, mas era treinando, e aí acabava o treino, ia pra academia e tal. E de repente você vai na lida ali de um servente de pedreiro, fazer massa. Desmaiei. Aí eu fui ainda mais durante um tempo, né? E aí minha mãe, depois de algum tempo, me falava, nossa, toda vez que você chegava em casa, o seu pai chorava de ver você, do jeito que você chegava e tal, né? Não desmerecendo o serviço de pedreiro, gente. Não, mas é que é um trabalho árduo. É um trabalho muito árduo e eu não estava preparado para aquilo ali devido à vida que eu levava. Sim, né? com certeza. Então, não dava. E aí eu tive que, agora o que vai mudar? Mudou tudo, né? Sim. Porque eu tinha uma vida e aí de repente agora tô com uma criança, né? A Gabriela foi morar comigo e com os meus pais ali, nós brigávamos muito. Nossa. Nós brigávamos muito. Porque assim, eu gostava da bagunça. Meu Deus. Eu gostava da bagunça. E a Gabriela era muito caseira. Sim. Muito. Ela não saía de casa. Primeiro namorado, sabe? Aquela menina bem caseira mesmo e tal. E quando nós começamos a namorar, ela não passava maquiagem, não fazia nada. E eu já era da bagunça, do mundão mesmo, né? E aí eu pegava e falava pra ela, pô, você tem que passar uma maquiagem, você tem que fazer isso, tem que ser mais extrovertida, tem que se envolver e tudo. E aí, de tanto eu falar, ela começou a passar um pouquinho de maquiagem, começou aqui, ela começou a beber também e tal. Eu bebia bastante. E aí nós começamos a fumar. Eu usava outro tipo de droga também, né? E assim, aí ela começou a gostar do mundão também, do qual eu apresentei para ela. Né? E ela começou a gostar daquilo ali. A nossa vida era só briga. Teve uma época que eu acabei me envolvendo ali mesmo, na questão de drogas e tal, entendeu? Não fui um viciado, nada, mas cheguei a usar maconha, cocaína. Cheguei por um certo tempo, cheguei até a vender também. Né? E eu acabei uma época envolvendo a Gabriela nisso tudo. Então a nossa vida cada dia mais ia só afundando Porque cada vez mais. Porque a vida de pecado é isso, né? Quanto mais você pratica o pecado, mais você afunda, você vai se né? afundando. É como uma areia movediça. Isso. Uma areia movediça. Quanto mais você se mexe, mais você se envolve, mais você vai afundando. Sim. E a vida no pecado é exatamente isso. Aí e tinha um amigo meu, vocês até conhecem, se eu não me engano, ele até congrega aqui com vocês, que é o Zé Pardim. Sim. Ai, Zé Pardim. sim, Foi ele que me apresentou Cristo. Olha que bênção. Foi o Zé. E aí ele sempre falava de Jesus para mim. Eu parava, eu ouvia ele, como eu disse, eu gosto muito de ouvir, né? E eu falava, não, ele me convidava para ir para a igreja, não, um dia eu vou. E aí até que um dia eu e a Gabriela, nós tínhamos separado, ela tinha saído de casa, porque nesse dia nós tínhamos tido uma briga muito feia, né? E eu tava com algumas cápsulas de cocaína no meu bolso, eu peguei assim com muita ira, coloquei na minha mão e na frente dela. Ela não sabia até naquele momento que eu usava. E aí ela pegou e saiu, foi para casa dos pais delas e tal, aí pro pai dela, passou um tempo, eu fui lá. E a hora que eu estava na porta da casa dos pais dela, lá chamando ela, né? O Zé Pardim passou. Ele passou, me cumprimentou. William, bom? Eu falei, opa, bom, Zé. Aí ele foi até na esquina e voltou. Aí na hora que ele voltou, ele falou assim... O dedinho profético. Exatamente. Na hora que ele voltou, ele pegou e falou, não tá nada bem, não. O Espírito Santo tá me falando que não tá nada bem. E ele começou a falar comigo. E tudo que ele falava é o que estava acontecendo, absolutamente tudo. E ali, do nada, eu comecei a chorar de uma forma que eu não conseguia controlar aquele choro. Ele pegou e me abraçou. Na hora que ele me abraçou, ele começou a falar de um jeito que eu nunca tinha ouvido na minha vida. Sim. E ele falava e logo em seguida, hoje eu sei que ele estava cheio do Espírito, ele falava em línguas e logo ele traduzia. Meu Deus. Era exatamente o que eu estava passando. Jesus. Exatamente. Ele já me pegou um canto aqui depois do louvor que, olha, nossa, falou tudo o que estava acontecendo. É uma bênção. É uma bênção. E aí, naquele dia ele falou, vamos comigo na igreja? Eu falei, vamos. Ele falou, é amanhã. Eu lembro que tudo aconteceu numa quarta-feira e o culto era numa quinta-feira.
E aí nós fomos na igreja Monte Sião, ali na Goiás, na rua Goiás, no Campos Elíseos. Nós fomos lá e ele falou, eu não vou na igreja que eu congrego, não, porque vai ter uma missionária que eu não a conheço, e eu quero ir lá, ouvi falar muito bem dela, então nós vamos lá. Eu falei, não vou, onde que você for, eu tô contigo. Nossa, tô contigo. Que bênção. E aí eu fui com ele. Chegamos lá na Monte Sião, tinha muita gente lá, a igreja lá não é tão grande. E a missionária estava lá, nós chegamos antes dela começar, ela começou a ministração, tudo. Nós estávamos sentados no meio da igreja, no meio do banco, do meio da igreja. E essa mulher começou a pregar, e eu lá, quietinho e tal. A gente fica nervoso e vendo tudo aquilo, era tudo novo para mim. Sim. Né? E eu tô lá, e aí de repente essa mulher, ela sai de lá de onde que ela estava e começa a vir no corredor da igreja e começa a chegar perto de mim. Eu falei, pronto. O coração aí foi a perna acelerando. já começou a tremar, a perna começa a tremer, a mão começa a gelar e tal. Essa mulher entra bem no corredor que a gente estava assim, ela põe a mão no meu ombro assim, ó, e fala assim, vai cessar essas lágrimas. O tempo de Deus chegou na sua vida. E Ele manda te dizer que o seu lugar não é aqui, seu lugar é no altar. Uau. Olha, confesso que eu não entendi muito o que ela estava falando ali, né? Confesso que eu não entendi. E aí a lágrima descia, né? É um negócio muito doido isso, né? A lágrima vem, aquela vontade, a gente não consegue Você não consegue. controlar. Você fala, eu não quero chorar. Você pode apertar os lábios que você vai chorar. Você chora. Não, quando o Espírito Santo ele pega, quando Deus ele começa a agir, a trabalhar na nossa vida, você pode segurar o que for, você não consegue. Não verdade. Adianta. E eu parecia uma criança e chorava ali muito e tal. Aí, ok, acabou o culto e tal. O Zé pegou e falou, William, domingo eu vou na igreja que eu congrego, você não vai comigo? Ele falou, vou, claro que eu vou sim. Eu falei, não, acho que é. Ele falou, na ICBR e tal, tal. A ICBR já estava ali no Campos Elíseos. Porém, eu já tinha ido na ICBR, só que eu tinha passado só por lá. Ia mais por causa das menininhas, na hora que eu era novo e tal, aquela coisa. Nunca para ir num culto, participar, para ouvir uma palavra. Celebrar a Deus. Exatamente. Na verdade, eu zombava, né? Sim. Eu zombava. Então, ia mais por causa das menininhas lá na época, né? E aí, eu ainda peguei e falei, vamos lá sim e tal. E aí, eu fui com o Zé. Quem estava ministrando, o pastor Sérgio Martins, vocês conhecem. Lembro como se fosse hoje. A igreja é muito cheia lá também. E no meio da ministração, o pastor Sérgio pregando, ele saiu de onde que ele estava, entrou no corredor, entrou na onde que eu estava, pôs a mão no meu ombro, falou, Deus manda te dizer que seu lugar não é aqui, seu lugar é no altar. Meu Deus. Naquele dia, a mesma coisa que a missionária falou, a mesma coisa. Naquele dia, eu entreguei a minha vida para Jesus. Né? Estou firme até hoje. Glória a Deus. Firme, mas assim, não é fácil. Eu estou resumindo mesmo para vocês, obviamente. Estou resumindo mesmo. E aí começou uma nova fase na minha vida, né? Gente, que bênção, né? Olha o chamado de Deus como que é, né? Eu falo assim, ninguém conhecia, ninguém sabia a sua história. A única pessoa que conhecia era o irmão Zé Pardim. Sim. Mas ele não compartilhou com ninguém. E olha, Deus foi como uma seta. Até mesmo ele não conhecia a missionária. Eu lembro que eu ainda falei com ele, eu falei, caramba, cara, por que você foi falar para ela, né? Falou, não. É a primeira coisa que você pensa, né? É a primeira coisa que você pensa. Sim. Ele falou, é a primeira vez que eu tô vendo ela também. Eu te falei que eu queria ir lá porque eu não conhecia. Gente, então, que bênção, hoje né? Eu entendo tudo aquilo que aconteceu, né? Sim, meu Deus. Hoje a gente sabe o que foi. E aí você foi para a igreja, a Gabi também foi... A Gabi também foi, depois de 8 anos. Meu Deus! Porque aí você contou que você foi até a casa dela e o Zé Pardim passou, te levou para a igreja. Isso, me levou para a igreja. Nesse meio tempo, demorou para vocês se reconciliarem? Não demorou muito, não demorou muito, não. Eu lembro que foi numa época de carnaval. Numa época eu não lembro o tempo, né, que demorou para a gente se conciliar ali. Mas não foi muito tempo também, não. Até mesmo porque nós tínhamos os filhos e tal. Sim. Não, eu falo porque às vezes... O tempo que ela demorou, né, para se entregar a Cristo foi o tempo que vocês demoraram para reconciliar. E nesse período que eu me entreguei a Cristo, foi no período que ela estava conhecendo o mundo. Foi ao quando contrário. Eu mostrei para ela. Nossa. Então, enquanto eu estava querendo sair daquilo, ela estava querendo entrar. Porque ela ela seguia uma religião, né? Não, ela não seguia religião nenhuma. Porém, a minha sogra é da congregação. Isso. Então, ela tinha todo o conhecimento ali. Exatamente. Exato. Ela não ia, mas ela conhecia. Ela conhecia pela minha sogra, os testemunhos da minha sogra. Tudo ali e tal. Minha sogra não conversava com eles acerca da palavra. Sim.
Mas ela fazia muito melhor, que era o exemplo de vida. Com Sim, certeza. Né? Não somente a minha sogra, mas o meu sogro também. Que está no seio de Abraão, né? Sim. E então eles foram exemplo demais para minha esposa, para a pastora Jéssica também. Né? Que as duas são irmãs ali. Verdade. Então elas tinham esse ensinamento, esse cuidado ali através da conduta, da postura que a minha sogra e o meu sogro tinham ali também. Sim. Né? Mas ela não seguia nenhuma referencial. Eles eram ainda. É isso. E aí quando eu estava entrando nessa vida com Cristo, ela já estava querendo conhecer o mundo, né? Bebendo, fumando ali já, e eu já estava no processo já de parar, de libertação de todas essas coisas. Né? Enquanto eu estava no processo de libertação, ela estava entrando naquilo ali. Tanto que teve vez de eu estar chegando, na época nós só tínhamos a Mahara, né? Teve vez de eu estar chegando com a Mahara da igreja, nós estávamos entrando dentro do condomínio que a gente morava, eu e a Mahara, e ela está chegando também da casa de uma amiga dela, bebaça. Meu Deus, nossa, sério, olha. Sério. Então, assim, foi uma luta muito grande também. A minha luta foi nesse período. Tá? Só que ela, antes de nós nos convertermos, antes de eu me converter, ela também penou demais. Às vezes ela fala pra mim, mas você só fala de você, né? O que você passou, o que eu passei, você não fala, né? Eu falo, então, mas isso tem que deixar pra você falar. Porque quem passou foi você. Mas como eu disse pra vocês, eu gostava da bagunça, entendeu? Eu gostava da coisa errada e tal. E a Gabi então, tinha que estar aqui pra testemunhar, viu, Gabi? Ó, você tinha que estar aqui pra você também dar o seu testemunho. Então, assim, tanto eu quanto ela, nós passamos por momentos difíceis de um para com o outro, né? E aí eu naquela peleja. E no começo eu ficava insistindo muito para ela. Não, você tem que ir na igreja, porque você tem que ir, porque eu vou, você também tem que ir. Porque o que você estava vivendo, você queria que ela vivesse. E é uma coisa difícil, né? Às vezes quando você está dentro da igreja, né? Que você começa a sentir, né, a presença de Deus, a mudança que está ocorrendo na sua vida, você tenta mostrar para as pessoas que estão lá fora isso. E você não acha palavras, né? É só quem sente realmente para poder experimentar isso. Exatamente, é só quem sente, não tem como. Com palavras não tem como a gente explicar aquilo que o Senhor está fazendo em nós. Por Você vai falar as maravilhas, né? Obviamente. Exatamente. Porque são realmente. Mas realmente explicar não tem como. Por quê? Porque o Senhor, a palavra de Deus, como que o Senhor age em nós? É de dentro para fora. Então, Ele está trabalhando primeiro em nós, é lá dentro. Por mais que você tente fazer isso, você não vai conseguir externar aquilo que o Senhor está fazendo em você. Porque é você e Ele. É uma experiência sua. Exatamente. É algo único. É algo único. Cada um tem a sua experiência, cada um tem o seu momento com Deus, né? E aí, diante de tudo isso, não adiantava eu ficar insistindo com ela. Quanto mais eu insistia, mais eu afastava ela. Quanto mais eu insistia, mais ela pegava, parece que birra da igreja, essas coisas, né? Até que um dia eu peguei, conversando com o pastor Sérgio, conversando com os pastores ali, né? Eu glorifico a vida do pastor Sérgio, sabe? Da pastora Mira, dos pastores lá da ICBR, com certeza, né? Porque aprendi muito com eles, aprendi muito. Realmente eu fui ali disciplinado, eu fui exortado. Nunca precisei ser disciplinado de ficar de banco. Mas quando eu falo disciplinado, eles me mostraram o caminho, como que eu tinha que agir, sabe? Como que eu tinha que me portar com a minha esposa e tal. E eu fui obedecendo. Dei ouvido ao pastor Sérgio, pastora Miriam. Palavras sábias, né? Isso, exatamente. E aí eu falei, então eu vou parar de falar e eu vou começar a fazer o quê? Eu vou orar pela vida dela. Sim. E aí ela saía para trabalhar de manhã, que eles trabalham na salgaderia, na fábrica deles lá. Só que naquela época ela acordava bem cedo, 4 horas da manhã, mais ou menos ali. E aí ela saía, logo em seguida eu acordava, eu pegava peça por peça de roupa dela, ungia peça por peça e orava em cima de cada peça de roupa dela. Todo santo dia. Eu fazia isso, eu fui fazendo. E aí um dia, uma certa época, eu entrei num jejum pela vida dela de 40 dias. Meu pai. 40 dias de jejum em prol da vida da Gabriela, da minha esposa. Né, eu comia uma fatia de pão puma pela manhã e um copo de 300 ml de água. Meu Deus. Era somente aquilo no dia durante 40 dias. Eu emagreci 17 quilos. Meu Deus. 17 quilos. Eu fiquei muito magro, muito magro mesmo. Mas assim, não fiquei doente, o Senhor me fortalecia. Sim, é isso que eu ia falar. O Espírito Santo me alimentava, sabe, com a presença dele ali. Então não sentia fraqueza, nada disso. Tá? Mas assim, eu vi que tinha essa necessidade de eu entrar. Na verdade, foi o Espírito Santo que me conduziu a fazer isso. Nesse propósito, né? Olha. Exatamente.
E quanto mais eu jejuava, quanto mais eu orava, parece que mais difícil as coisas ficavam. Parece que mais difícil as coisas ficavam, sabe? A ponto, teve uma época que ela chegou a falar, ela queria separação. Não, eu não quero, eu não te amo mais, eu quero conhecer o mundo, eu quero viver no mundo e tal. Não é essa vida que eu quero para mim. Misericórdia, Jesus. Né? Então, assim, foi um processo assim, muito difícil mesmo. Aí eu lembro que um certo dia, eu chegando do trabalho, eu abri a porta assim, do apartamento. Logo que eu abri a porta, eu senti uma opressão muito grande. Misericórdia. Muito grande mesmo. Eu peguei e fechei a porta. E aí eu fui pro quarto. Na hora que eu entrei no quarto, eu abri a porta do quarto, eu vi, igual eu estou vendo vocês, um demônio pulou, grudou no pescoço dela. E ela pôs a mão aqui assim, caiu no chão tentando respirar e não conseguia. E eu estava vendo ali o porquê que ela não conseguia respirar. Uhum. Ela vai assistir, né? Com certeza ela vai lembrar disso, porque eu sempre conto esse testemunho, né? E só para que vocês vejam, vocês que estão nos acompanhando também, quão real é o mundo espiritual. Sim, eu costumo dizer que o mundo espiritual, ele rege 100% deste mundo terreno do qual nós vivemos. Com certeza. Aqui. E aí eu vendo ali, literalmente, ela com a mão aqui tentando respirar e não conseguia, eu vendo que estava segurando o pescoço dela, e eu impus as mãos ali, comecei a repreender, e nada de sair, de expulsar. Misericórdia. E aí o Espírito Santo veio e falou para mim, você agiu de uma forma hoje que feriu o coração de um funcionário da empresa. Eu falei, meu Deus. Olha só, o que é a legalidade. O que é a legalidade. Eu peguei naquele momento, deixei ela ali, me coloquei de joelhos, fui pedir perdão ao Senhor e falei para ele, na hora que eu sair daqui, eu vou lá e vou pedir perdão para esse rapaz. E aí então, pedi perdão para o Senhor, eu cheguei, eu só coloquei a mão. Ela não ouviu orando, foi eu e o Senhor. Só coloquei a mão, na hora que eu coloquei a mão, ela... Respirou, soltou. E ela respirou ali, entendeu? Meu Deus. Então, assim, e antes muitas coisas vinham acontecendo ali, né, experiências que eu tive com o Senhor nesse processo, nesse período que eu estava de jejum, buscando o Senhor. Me lembro que eu estava dentro do quarto orando. Meus filhos, a Gabi sabe, quando eu entro pro quarto, eu fecho a porta, esquece, ali vai. Entra no secreto. E aí eu entrei no quarto lá, fechei a porta, fazia muito tempo lá, e de repente, na hora que eu percebi dentro do quarto, eu vi um monte de luzes. Sabe essas luzinhas, às vezes, quando você coloca uns globos? Sabe, igual tinha antigamente, na discoteca, aquelas coisas. Tava cheio no quarto. E eu fiquei pasmo com aquilo. Eu falei, nossa, que coisa linda, Senhor. Obrigado, né, por essa presença. Eu peguei, estava tão eufórico assim, eu peguei, abri a porta e chamei a Gabriela. Falei, Gabi, vem aqui no quarto, olha isso aqui. Ela entrou, falou, o quê? Você não está vendo? Ela falou, não estou vendo nada. Aí eu falei, Mahara, vem cá. Mahara era novinha. Eu falei, vem cá, filha. Ela entrou, não falei nada. Nossa, pai, que monte de luz que é essa? Olha que coisa maravilhosa. A inocência da criança. Exatamente. E ela viu, a Mahara conseguiu ver na época. E aí nós fomos, né, nessa oração, jejum, muita paciência também, dando o braço a torcer demais, sabe? Negando o meu eu, colocando o orgulho no chão, me diminuindo a cada dia para que o Senhor pudesse crescer em mim. Então, assim... aí aos poucos eu fui conseguindo mostrar para minha esposa que realmente havia mudado, entendeu? Mas não foi com palavras, foi com atitude, foi no testemunho, exatamente. Porque e aí, aos mudou poucos, ela foi indo também. O seu linguajar, a sua atitude, e ela foi percebendo isso também, né? Exatamente, ela foi percebendo. E aí chegou uma certa época que foi nessa época que ela disse que ela não queria mais nada, que ela disse que não me amava mais e tal. Ela pegou e foi embora, foi para a casa dos pais dela. E isso foi há mais ou menos 9 anos atrás, que foi o período da conversão dela. Os 9 anos, o Benjamin está com 8, então foi aproximadamente os 9 anos. Sim. E aí ela pegou, ela foi embora para a casa dos pais dela. E eu fiquei em casa, orando, clamando ao Senhor. Eu ia para trabalhar, eu deixava a televisão ligada no louvor, só tocando louvor o dia todo. Chegava do trabalho, estava tocando louvor. E aí chegou um certo dia, eu entrei em casa, mas bateu aquela tristeza. Eu comecei a chorar muito. Chorava, mas chorava demais mesmo. E aí eu saí da sala e fui para a sacada lá do apartamento. Eu olhei para o céu assim, não falei nada.
falei absolutamente nada. E só chorava, só chorava. Aí na hora que eu ia entrar de volta para o apartamento, eu ouvi nitidamente, até hoje. Eu não vou falar que foi a primeira e última, porque eu quero ouvir outras vezes, mas foi a primeira e até o momento foi a única. A única. Vez que eu ouvi audivelmente a voz de Deus. Meu Deus. Audivelmente, meus amados. Disse assim para mim, não chores mais. Primeiro me chamou pelo nome. Meu servo, meu filho, William Douglas do Nascimento. Falou o meu nome, meus amados. Meu Deus, Falou olha o nome, privilégio. até hoje. Falou o meu nome. O meu nome. E eu falo, eu também fico... né? Porque eu falo assim, para o Senhor te chamar, assim, pelo nome, é a questão de você entender a importância que você tem para Deus. Exato. Né? Exato. Então, assim, é aquele momento exclusivo que Deus parou com você ali. E eu falo uma coisa para vocês, Elaine, Leandro, o Gu, que está conosco aqui, os bastidores. Benjamin. Deus, ele chama todos nós pelo nome. Sim. Sim. Você que está aqui nos assistindo, pode ter certeza, o Senhor conhece o seu nome, o Senhor conhece você nos mínimos detalhes. Antes mesmo de você nascer, o Senhor já tinha você muito por especial. O Senhor já tinha planos, já tinha propósitos na sua vida. Então, eu não sei o que você está passando, tá? Se você está vivendo a mesma situação que eu vivi há 9 anos atrás, mas uma coisa eu quero dizer para você, o Senhor está chamando você pelo seu nome. Amém. Pelo seu nome. Então, saiba disso e viva os planos que Deus tem na sua vida. Amém. E aí, meus amados, na hora que eu ouvi aquela voz, mas me deu meu coração parecia que ia sair pela boca e dar aquele frio na barriga, a mão começou a gelar. Eu sabia que era o Senhor, tanto que eu só olhei para o céu e falei assim, eis-me aqui, Senhor. Meu Deus. Foi a única coisa que eu disse, meus amados, eis-me aqui. E aí ele disse para mim, cesse as suas lágrimas, não chores mais, porque eu estou no controle de tudo. Eu estou no controle de tudo. Receba. Aí, amém. Olha só, eu estava entrando, estava voltando, já enxuguei as lágrimas, eu estava voltando, e ele continua dizendo para mim, dentro de 30 dias, ela vai voltar. Dentro de 30 dias ela vai voltar. E mais uma coisa, isso para mim ali, aí foi onde que eu voltei a chorar por causa disso. Uhum. Ele disse assim para mim, ela está grávida. Meu Deus. É um varão e você vai colocar o nome de Benjamin. Tá aqui, ó. Benjamin. A prova. A prova disso, né? Naquele momento eu chorei, né, pela notícia, eu Sim. peguei e entrei, enxuguei as lágrimas rapidamente, peguei o telefone, já liguei para ela, falei, ó, Deus falou comigo, falou que você tá grávida e é um varão, nós vamos colocar o nome de Benjamin e tal. Deus. E ela brava comigo, que grávida, o quê? A minha menstruação vai vir já daqui 2 semanas, uma semana tá para vir e tal e tal. Eu falei, não, mas Deus falou e Deus não erra, eu naquela euforia toda e tal. Ok. E aí ela muito brava, né? Não queria mais nada comigo, sabia de mais nada e tal. E estava muito próximo do casamento do pastor Lucas e da pastora Jéssica. Estava muito próximo ali. E nós íamos ser padrinhos. Na verdade, nós fomos padrinhos, né? E aí, passou 2 semanas, ela me ligou. Uma semana mais ou menos ali, ela me ligou. Ó, vai na farmácia, comprar um teste lá, porque tá atrasado pra mim. Aí ela não precisa de teste, não. Fui lá, fui numa farmácia, comprei, deu positivo. Olha. Né? Ela chorou de raiva, muita raiva, ela estava com muita brava, porque ela não queria, ela queria curtir o mundo, ela queria viver a vida dela. Sim. Então ela estava muito brava ali mesmo. Isso aqui tá errado, compra outro. Eu fui numa outra farmácia, comprei de uma outra marca, ela fez, deu positivo. Aí logo no primeiro que ela fez de sangue, deu positivo. Sim, não tinha como fugir. Aí não tinha mais jeito e tal. No começo ela chorou muito e tal e tal. Aí eu comecei a ir mais vezes lá na minha sogra e tal, ver como é que ela tava e tal ali. Fui me aproximando aos pouquinhos. E aí nós começamos a conversar, ela começou, né, a ficar um pouquinho mais ali maleável e tal. E aí chegou o casamento da pastora Jéssica e do pastor Lucas, né, que na época não eram pastores, eu também não era pastor na época, né. E aí nós fomos pro casamento, fomos padrinhos, ali a gente já estava um pouco mais próximo, mas ela ainda estava na casa dos pais dela, tudo. Terminado o casamento,
ela disse assim para mim, a hora que a gente sair daqui eu vou voltar para casa. Ai, Jesus. Eu não falei nada para ela, mas eu estava contando os dias. O Senhor falou para mim 30 dias. 30 dias. E no dia do casamento da pastora Jéssica estava dando 29 dias. Eu logo imaginei. Tava dando 29 dias. Aí eu falei, nossa, mas e agora? Eu falo para ela ou não falo? Porque isso eu não tinha falado para ela. Eu falei, não vou falar, Deus está no controle. Eu saí de lá, peguei o carro e fui indo como se estivesse indo para casa. Ela pegou e falou assim para mim, faz assim, William. Eu tô com essa roupa aqui do casamento, não tem nenhuma roupa que eu levei. Me deixa na casa dos meus pais, eu vou arrumar a minha mala tudo certinho, pegar minhas roupas, amanhã você vai e me busca. 30 dias exato, como o Senhor tinha dito. Meu Deus. Deus não erra. Ou seja, não erra. Aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para se arrepender. Amém. Se ele prometeu, ele vai cumprir. Amém. Ele vai cumprir. E assim, aí depois do nascimento do Benjamim, é por isso que eu falo, o Benjamim, ele foi um presente de Deus na nossa vida, né? Filho da felicidade. Sim. É o significado do nome dele. Então, realmente, Deus enviou para nós a felicidade num momento que a gente vivia tristeza, vivia angústia, entendeu? E aí o Benjamim apareceu, né, para trazer toda essa mudança na nossa vida. E isso também trouxe uma mudança enorme na vida da Gabriela. Com e aí a Gabriela certeza. começou a ir na igreja, começou a frequentar, foi um novo tempo, né? Um novo tempo, literalmente. Foi um divisor de águas. O Benjamim foi um divisor de águas, não somente na minha vida, mas principalmente na vida da Gabriela também, né? E aí nasceu o Benjamim, a Gabriela começou ali a ir participar comigo da igreja e tudo. E aí o Senhor começou a fazer a obra. Começou a fazer a Nossa, obra. que bênção! Eu e minha casa servimos ao Senhor. Glória a Deus, que Amém. bênção! E o chamado pastoral, quando começou a cumprir esse chamado? Elaine, sabe que eu não lembro? Porque foi assim, foi algo tão natural que foi acontecendo, porque, igual eu falei para vocês, quando eu me entreguei a Cristo, quando eu acredito em algo, eu mergulho mesmo. E eu realmente rasguei o meu coração, assim, me lancei mesmo, né? E tudo que tinha lá na igreja, eu participava, tinha uns estudos, eu estava ali, eu queria aprender, eu ligava para o pastor Sérgio, eu colei no pastor Sérgio. Dedicação total mesmo a Deus. Eu fui da primeira turma da integração, eu fui da primeira turma quando teve teologia lá na igreja, que começou a ter. Então, e vocês sabem, eu sou apaixonado pela palavra de Deus, gosto muito de estudo, né? Prego a palavra de Deus, mas se falarem para mim, você quer pregar ou você quer dar aula? Eu quero dar aula. Eu prefiro dar aula do que pregar. Gosto muito de pregar, amo pregar. Mas eu gosto mais de ensinar, de dar aula ali, assim, delícia. Sabe? De interagir com as pessoas. Sim. E aí eu mergulhei mesmo na Bíblia, na palavra de Deus e tal. A Gabriela falava na época que eu estava bitolado já com aquilo ali, mas não era. Aquilo começou. É porque quanto mais você parte, mergulha, mais você quer, né? Porque tudo para mim era novo. Tudo era novo. Então, cada coisa que eu lia na palavra de Deus, quando vinha aquela palavra rema, sabe, que ela saltava da Bíblia para a minha vida, eu falava, uau! Sabe? Quero mais. Exatamente. Então, eu estava naquela fonte que é inesgotável, entendeu? E aí os pastores começaram a ver isso. O pastor Sérgio começou a ver essas coisas e tal. E aí, depois de, se eu não me engano, 3 anos que eu estava na igreja, 2 anos e meio, que eu estava firme mesmo ali, o pastor Sérgio, então, me chamou para o Ministério Diaconal. Uau! Né? E aí eu aceitei o Ministério Diaconal ali e tal. Comecei a ser discipulado pelo pastor Sérgio durante 1 ano. Eu e mais uma grande leva ali de pessoas. Que né? bênção! Inclusive, tem um casal que está congregando aqui com vocês também, um casal que eu amo eles demais, que é o Toninho e a Rosana. Estão conosco. Também, né? Estão. Nós fomos levantados ao Ministério Diaconal juntos. Olha, então, que nós bênção. fomos discipulados ali pelo pastor Sérgio. Então, assim, foi um tempo maravilhoso para mim.
E aí eu comecei a dar abertura nos cultos lá da igreja. Começava a dar aquela abertura, aquele nervosismo total, mas aí depois você vai... Para ir familiarizando. Exatamente, as coisas começam a fluir de uma forma mais natural, mas o frio na barriga eu sinto até hoje, não tem jeito. Em qualquer lugar que eu vou ministrar, que eu vou ensinar, o frio na barriga dá, a mão gela. Tô aqui, a mão tá gelada, as pernas tá geladas, mas faz parte, né? Isso é temor. Isso que eu ia comentar, pastor. Né? O dia que a gente não tiver, aí a gente é perigoso. Tem que se preocupar, né? Porque aí o temor do Senhor tá de lado e o eu tá crescendo. Exatamente, né? Elaine, exatamente. Aí eu comecei a receber convites, né, para estar ministrando em outras igrejas. Comecei aí com o pastor Sérgio. O pastor Sérgio ia pregar nas igrejas, eu colei no homem, eu colei. Que o pastor bênção. Sérgio ia, eu estava com ele. O pastor Sérgio ia fazer alguma visita, eu estava com ele. Entendeu? E aí eu fui crescendo, cada dia eu fui crescendo. Aí chegou uma época de que as pessoas começavam a se direcionar a mim dessa forma. O pastor William, o pastor William. Já começou a nomear. E eu confesso que no começo eu ficava meio constrangido, eu ficava chateado. E eu cheguei no pastor Sérgio e falava para ele. Falei, pastor, eu nunca falei para ninguém que eu sou pastor. Sim. Nunca falei absolutamente para ninguém, mas o senhor vê que as pessoas que me chamam e coisa e tal. Aí ele pegou e falou, é só a confirmação do seu chamado. Marciano, pega a dica. Pastor Marciano, fica a dica. Então ele falou, só recebe. Eu sei que você não fala tudo. Mas aí é aquele chamado que a missionária e até mesmo o pastor Sérgio confirmou sem saber. Eu acho que ele não lembra. Eu nunca perguntei para ele se ele lembra, mas eu acho que ele não vai lembrar, né? Tantos anos atrás, tantas coisas aconteceram na igreja, eu não sei se ele lembra. E aí as coisas foram acontecendo, né? As coisas foram acontecendo aos poucos ali, e eu buscando cada vez mais, buscando cada vez mais. Até que chegou o tempo de Deus na minha vida, né? E o pastor Sérgio, o homem de Deus que ele é, né, justamente com a esposa dele, a pastora Shirley, né, é um casal que eu admiro muito, respeito muito, tenho eles como os meus pastores. Sim, com certeza. Hoje eu pastoreio a igreja, o Ministério Ibrac, mas debaixo da cobertura do pastor com Sérgio, certeza da pastora foi. Shirley ali. Né? Eu menciono os dois porque eles são os pastores ali, presidentes daquela igreja. Mas todos os pastores que estão envolvidos com eles ali, pastor Rogério, pastora Miriam. Louvo a Deus pela vida da pastora Miriam demais, porque a pastora Miriam ela é muito rígida, sabe? E eu lembro que na época, quando nós fazíamos teologia, eu não era casado com a Gabriela ainda. E ela me cobrava muito isso. Vai ficar no pecado? Se você morrer, você vai para o inferno. Porque você está em pecado. Por que você não acerta a sua vida? Por que você não conserta? Está fazendo? Não vai adiantar você estar aqui agora assim, não, e estar vivendo na prática do pecado. Então ela me pegou muito no meu pé. E eu glorifico a Deus pela vida dela. Sabe? Com certeza. O pastor Edinho também, né? Que é irmão da pastora Shirley, hoje ele não está lá, pastoreia a Assembleia de Deus, que era um dos nossos professores na época, um homem que eu glorifico muito também a Deus pela vida dele. E assim, eu fui muito bem instruído. Nossa, que bênção. Que eu tive, sabe? Com certeza. Chegou o tempo de Deus ali na minha vida. Então, porque eu falo assim, o pastorado é um conjunto de você buscar, de você ser discipulado, do Espírito Santo agir na sua vida, né? Então, junta tudo para você chegar aonde você chegou. Sim. Mas, principalmente, a renúncia do eu, né, pastor? Principalmente. Porque se você não renunciar ao eu acho que você não exerce o chamado, né? Sim. E assim, independente se é um pastor, se é um diácono, não importa. Porque é o que eu sempre falo. Antes de eu ser um pastor, eu sou um servo de Deus. Sim. Então, essa renúncia do nosso eu, esse não para a nossa carne, para as nossas vontades, ele sempre tem que existir. Exato. A partir do momento que nós levantamos a nossa mão, entregamos a nossa vida a Cristo e aceitamos o senhorio dele em nós, sim, acabou as minhas vontades. Sim. Exato. Acabou. Porque não é o que eu sempre costumo dizer, não é simplesmente você levantar sua mão e ir até a frente da igreja ou em qualquer lugar, entregar a sua vida para Jesus e acabou ali. Não. Você precisa aceitar, viver o senhorio de Cristo. Exato. Eu sempre falo que dizer que é cristão
dizer que é cristão, eu não vou falar só para vocês, não. Posso falar para o pessoal? Pode, à vontade. Dizer que é cristão é muito fácil, mas viver o cristianismo é onde muitas pessoas estão se embaraçando. Sim. Principalmente nos dias de hoje, né? Fazer. É o que nós comentamos. Isso porque ainda não chegou a perseguição à igreja. Sim. Né? Muitos, às vezes, levantam a bandeira do cristianismo como se fosse uma moda. Né? Como se, eu vejo assim que certas pessoas veem como um modismo o cristianismo. Né? Para chegar a artistas, às vezes, para chegar a essa fatia, né? de seguidores, vamos dizer assim. Porém, as práticas não condiz com o cristianismo que a Bíblia nos traz. Nos ensina. Eles querem o cristianismo, mas da forma deles, não da forma que Cristo deixou para nós. Perfeito. E aí é onde não tem a renúncia, né, que a gente fala. Essa semana mesmo, né, a gente ainda estava falando em casa a questão de muitas pessoas, elas vão pela... como que fala assim? Pela massa, pelo envolvimento da massa, pelo envolvimento da sociedade. O que está trazendo em alta agora? É isso. Então nós vamos fazer isso. Mesmo estando na igreja, não tem pecado se eu fazer isso daqui, porque não está ferindo os princípios, né? E burla, vamos dizer assim, a palavra do Senhor de uma forma que traz o comodismo para ela, não o confronto. Tenta enquadrar a Bíblia a ele. Exato, exato. Não ele se enquadrar a Bíblia, né? Exatamente. É o que a gente falou no último episódio, né? Tipo, aquela história do venha como está, mas, né? Exato, não precisa. E aí a pessoa entende, eu vou, mas eu posso permanecer porque o Senhor vai me libertar, mas o Senhor é misericordioso, exato. Assim. E não é. E com isso, tem muitos que estão dentro da igreja, porém não são a igreja, estão caminhando para o inferno. Frequenta a igreja, mas não é a igreja. Né? Exato. Como a gente sempre fala em casa. É o que a gente sempre comenta. É por isso que a palavra do Senhor ela é tão linda, ela é extraordinária, né? Ele deixa muito claro, Jesus deixa muito claro, todo aquele que quer vir pós mim, negue-se a si mesmo. Exato. Tome a sua cruz e siga-me. Olha só. Existe um processo. Exatamente, tem um processo. É um processo. Você quer vir após mim? Já começa por aqui, ó. Jesus à frente e eu atrás. Exato. Não eu à frente e Jesus atrás. Eu atrás dele. Ele que vai me conduzir. As minhas decisões aqui são influenciadas por ele. Exato. As minhas pisadas têm que ser aonde ele pisou. O meu caminhar tem que ser onde ele caminha. Então, quer vir após mim? Primeiro, negue-se a si mesmo. Nega o seu eu. Exato. Tá? Tome a sua cruz. Ninguém vai conseguir reconhecer a sua cruz e suportar o peso se não negar a si mesmo. Exato. Tá? Se não negar a si mesmo. Não tem como. É impossível isso. Não tem. É impossível. Tá? Negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. E siga-me. Então, para você seguir a Cristo, você precisa ter princípio. Porque se eu não negar a mim mesmo, se eu não tomar a minha cruz, eu não vou conseguir seguir a Cristo. Porque o que ele passou não foi fácil. Ele precisou negar a si mesmo. Sim. Primeiro, ele precisou abrir mão da glória dele. Se fazer de homem. Se fazer homem. Ele precisou abrir mão da majestade que ele tinha, da coroa de glória que ele usava. Você já pensou? De tudo aquilo que ele estava revestido. Ele precisou. Em João, Evangelho de João, capítulo 1 diz: no princípio era o verbo. E o verbo, no princípio, era o verbo. E o verbo estava com Deus. Ele. E o verbo era Deus. No versículo 1. No versículo 14 diz: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ou seja, ele está desde o princípio. Esse princípio não é o princípio de Gênesis, da criação, não. É o princípio da eternidade. Da eternidade. Olha que coisa linda. Então ele abriu mão de tudo isso, passou tudo o que ele passou. A palavra de Deus diz que em tudo ele foi tentado,
Tudo aquilo que nós sofremos hoje, todas as vontades, os desejos, os anseios que nós temos, os medos, as aflições, as angústias, as tristezas, Jesus também sentiu. Sim. Porém, Sim. ele venceu todas elas. Já pensou? E eu nunca me esqueço, coisa? uma vez o presbítero Daniel veio trazer uma palavra aqui. Nossa, o que ele falou me marcou demais. Deus. Ele é. Gosto Que muito. ele falou assim que Jesus se humilhou tanto, quando fala na passagem, né, que ele tomou sobre si todas as nossas pisaduras, né, os nossos pecados. E aí ele comentou que ele falou assim, você imagina, porque Deus não compactuou com o pecado. Exatamente. E se ele tomou todos para ele, então ele se afastou de Deus. Se afastou. Exatamente. Nossa, a hora que ele Já falou isso aqui, pensou? olha, até hoje, eu lembro, até arrepio. Exatamente. A gente se emociona, né? A gente se emociona porque totalmente puro se tornou sem pecado. impuro, Exatamente. né? Por Por nós. Por E, nós. e eu falo assim... Poderia ter negado, poderia ter... Exato. Ele não precisava, mas tinha Tinha que se o cumprir, propósito, tinha um propósito, de Deus para tudo ali. cumprir com a humanidade. Exatamente. Eu fico né? imaginando, Elaine, Leandro, Benjamin, como foi para Jesus quando ele disse Eli, Eli, Nossa, meu lama Deus. sabachthani. Meu irmão, olha, Deus meu, por Por que que me me desamparastes? É como se naquele momento Deus tivesse virado as costas para ele, Nossa. para virar a face dele para nós, meu irmão. Já pensou? Para nós, sabe? E aí a gente acha que vai ser fácil a nossa vida aqui. No mundo tereis aflição, mas Exato. tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. As pessoas acham que porque me converti, agora minha vida vai ser maravilha, vai ser tudo fácil. Na primeira dificuldade Negativo, eu vou sair da igreja porque, né? Os problemas continuam, a lida continua, o mundo que nós vivemos continua, do qual jaz o maligno, só que agora, diferentemente de antes, o nosso nome, a nossa fotinha, ela está em destaque no mundo das trevas. Sim. Ela está em destaque no mundo Exato. espiritual. Exato. Então, começa a afronta, porque o inimigo ele não quer perder alguém, ele não quer que uma vida se converte a Cristo e comece a viver aquilo que Deus tem para a vida dela. Exatamente. Só que a gente tem a confiança, a gente tem a certeza de que o Senhor está conosco. Exatamente. Sabe? É igual eu falo assim, que nem pra gente ter o podcast, pra gente, né, ter esse bate-papo, não é fácil. Eu imagino. Não é fácil. imagino. É uma Porque luta pra a conseguir gente gravar, passa. Ou é equipamento, ou acontece alguma situação, porque tem hora que eu falo assim, meu Deus do céu, o inferno está sendo saqueado, porque que luta! Batalha. Mas vamos lá, Batalha. mas vamos nós. Isso aqui é uma forma de evangelismo. É. Sabe? E essa geração da tecnologia e tudo mais, é isso aqui. Porque eu falo Que vai assim, o que fazer a gente diferença. quer, os testemunhos. Uhum. Porque, de alguma forma, tem a identidade do testemunho Sim. para Claro, chegar na pessoa, né? Uhum. Então, algum testemunho vai chegar... Nossa, eu estou passando por isso. Nossa, eu vivenciei, eu estou vivenciando. Aconteceu isso. Eu posso também mudar a minha vida. Eu posso vencer. Eu posso chegar onde... Não, vamos lá. Eu preciso fazer o mesmo. E virar a chave. É. A gente só precisa entender que é no tempo dele, né? É no tempo dele. A gente tem esse problema, né? A gente fica preso no nosso tempo, a gente fica preso aqui no cromo, sabe? No imediato. E a gente não consegue entrar no kairos de Deus, entendeu? Entrar e cria expectativa, né? Fica Exatamente. frustrado. Nós porque... somos limitados demais. Demais. E outra... Nós temos começo, meio e fim. Deus ele só tem um começo. O fim, nós sabemos que ele vai ter, mas o fim aqui, porque depois é eterno. Então, quer dizer, não existe fim para ele. Na geração que nós estamos vivendo, é a geração do imediato. Do imediatismo, Eu exatamente. oro, se deu uma semana, o Senhor já não me respondeu, já está tudo errado. Eu quero que seja agora, eu quero que seja hoje, né? E as coisas não funcionam assim. Quando eu tenho conversado com jovens, inclusive ontem, né? Eu estava dando estudo lá na igreja, aí tinha uma jovem, eu falei para ela, falo para minha filha também, a maioria dos jovens que eu converso, os jovens, eles transformam aquele
que é o maior aliado deles, eles conseguem transformar no maior inimigo deles, que é o tempo. Verdade, pastor. Que é o tempo. O tempo é o maior aliado dos jovens. Maior aliado. Só que eles fazem com que o tempo se torne inimigo deles ali. Eles poderiam usar... Você pega um jovem de 16, 14, 15, 19, 20 anos. É muito jovem. Então tem toda uma vida pela frente. Então, em vez deles usarem esse tempo, você que é jovem, usar esse tempo ao seu favor e fazer um planejamento da sua vida, sabe? Na área espiritual, na área financeira, sentimental, psicológica, de estudos, tudo. Usa o tempo ao seu favor e não use o tempo como seu inimigo, achando que o mundo vai acabar agora, que você vai morrer hoje. Não. O tempo é o seu aliado, é o seu inimigo. Exato. E eles querem que as coisas acontecem tudo de uma vez, acham que vai acontecer tudo aqui agora, que acabam tendo atitudes que pode custar para muitos deles a própria vida. É verdade. A própria vida. Então, não vai acabar agora não, jovem. Deus tem promessa, Deus tem coisas lindas para vocês. Então, busque aquilo que é de Deus, busque as coisas do alto, tente entender o que Deus tem para a sua vida. Porque se você entender o que Deus tem para a sua vida, você vai viver aquilo que você tem dentro do seu coração. Amém. Porque a palavra do Senhor nos diz isso, né? Que nós temos que nos sujeitar ao Senhor, que aí Ele vai atender os desejos do nosso coração, sabe? Então, busque a Deus primeiro, acima de tudo. Nada das aventuras, né? Porque a gente fala que os jovens, ele tem um espírito aventureiro que não usa para o bem dele. Né, o bem da salvação, vamos dizer assim, né, da vida eterna. Ele usa esse espírito aventureiro para ir conhecer o mundo. Exato. Mas nessa ida de conhecer o mundo, é muito risco, que a gente fala com os jovens, né? De repente ele vai e ele não tem a chance de voltar. Exatamente. E ele vai para a eternidade. Tem a chance, mas aí se vê envergonhado, né, de voltar. E aí... Também. E às vezes ele paga com a vida e aí vai para a eternidade. Mas a eternidade não com Deus. Porque dependendo da aventura que ele for cometer... A eternidade da morte, né? A morte eterna. Exato. A morte eterna. E infelizmente existem muitos que não acreditam. Que pastor, e ainda eu falo, também, né? Às vezes dentro da igreja... Tem pessoas arriscando a eternidade por não acreditar na volta do Senhor. Exato. Não é nem ter a questão de uma vida promíscua no mundo, mas por ter perdido a esperança na volta do Senhor. E isso assusta. Volta. Está cada dia mais próximo. Tão próximo que a gente nem imagina, meus amados. Está muito próximo. Está muito próximo mesmo. A gente vê todas as coisas acontecendo. Os dias já estão abreviados. Exato. Se a gente pega o Evangelho de Mateus, capítulo 24, eu gosto muito daquele capítulo ali, daquela história. E a gente vê o que a palavra do Senhor diz, a gente começa a acompanhar tudo aquilo e você começa a olhar para Israel, você começa a ver as coisas que estão acontecendo e você vê as coisas que estão acontecendo no mundo. Mas as pessoas, elas têm uma mente tão limitada que elas se limitam nesse espaço que elas vivem. E esquece de abrir a sua mente, esquece de olhar para Israel, esquece de olhar para outros países e ver o que está acontecendo no mundo e olhar para a palavra de Deus. Exato. Entendeu? É como a gente sabe, Israel é o relógio de Deus ali, gente. Isso que eu ia falar. É o relógio de Deus. Igual, por exemplo, quando nós fomos lá para Israel, você vai lá, tem no centro, dentro da antiga Jerusalém, lá do lado de dentro dos muros, tem uma menorá lá. Menorá é um candelabro, né? Para quem não sabe, é o candelabro com as 7 hastes ali. Tem uma que fica no centro, dentro da antiga Jerusalém, de ouro. Ela é enorme, que vai ser colocada no próximo templo. Que já começou a construção. Então,
Então, seja, já começou, a menorá já está lá, tem muitos outros utensílios que já estão lá. Meu Deus. Tá? E eu estou falando isso não é por estudos, não é porque eu vi algum noticiário, não, eu estou falando porque eu vi. Você vivenciou. Lá, eu vi aquilo ali, então tá lá. Então, quer dizer, as coisas estão acontecendo. E elas não estão acontecendo como num tempo atrás, como anos atrás, que ia devagar. Não, está acontecendo tudo muito rápido. As pessoas às vezes falam, mas tem muita coisa para acontecer. Concordo, tem muita coisa para acontecer. Porém, a rapidez que tudo está acontecendo, é o que a Elaine disse, os tempos estão abreviados. As coisas estão acontecendo assim, ó, muito rápido. Exato. Muito rápido. Então, quer dizer, aí quando a gente olha lá para Mateus, você fala, nossa, mas isso aqui... Caramba, isso aqui já foi. Ah, não, mas... Nossa, já foi. Também. Aí você fala, caramba, só falta o homem voltar mesmo. Não, sabe? Tanto é que você falou de ir para Israel, a gente tem um sonho de ir para lá, né? A gente está se programando até para isso. Mas às vezes eu paro e penso e falo assim, não vai dar tempo. Não vai dar tempo. É igual a questão de filhos. Né? A gente fala assim, o Senhor é o dono, filhos, né? A gente crê na promessa que o Senhor tem para nossa vida, mas a gente entende que é o tempo do Senhor. De repente, nós não vai dar tempo de gerar filhos no nosso ventre. Filhos carnais. Exato. Às vezes, né, Deus está permitindo nós gerar filhos espirituais. Eu falo que são filhos gerados no coração, né? E eu falei, de repente, nossos filhos não serão gerados aqui. Exatamente. O Senhor a volta do Senhor está tão próxima que eu falo para ele assim, né, amor? Eu acho que só vai dar tempo de nós gerar filhos no coração, né? E apresentar ao Senhor. Senhor, aqui os nossos filhos. Glória a Deus por isso. Aqui estão os nossos filhos. E eu falo para ele, e está tudo bem. A palavra do Senhor deixou de cumprir? Não. Amém. Ela cumpriu. Nós geramos filhos. Exato. Né? Então, eu falo, isso é mais o importante. Né? De qualquer maneira, a palavra do Senhor se cumpriu na nossa vida. Mas é a vontade do Senhor e não a nossa. Ela que tem que prevalecer. Ela que tem que prevalecer. E, só abrindo um parênteses aí, eu me lembro perfeitamente de uma visão que eu tive. Eu lembro. Eu lembro. Eu não esqueço. Eu lembro. É nítido diante de mim a visão que eu tive em relação a você. Amém. E eu sempre comento, às vezes, com a pastora Jéssica sobre essa visão que eu tive. Então, assim, é o que você disse. Exato. Se não for aqui, neste mundo terreno, mas que está sendo espiritual, com certeza. Sim, com certeza. Filhos, sim. Amém. Não tenho dúvida disso. Amém. Não tenho dúvida disso. Isso é o mais importante de tudo, né? É o mais importante. Exato. Quando a gente entende que o Senhor está acima, muito acima daquilo que a gente quer, a gente começa a viver aquilo que Ele tem para nós. Exato. Ana, por exemplo, Ana ficou durante anos orando ao Senhor. A palavra de Deus diz que ela subia todos os anos ao templo para fazer sacrifício ao Senhor, e a oração dela era a mesma: Senhor, dai-me filho. Dai-me filho, senão eu morro, e dai-me filho. No dia que ela mudou a oração: Senhor, atente ao clamor da tua serva, pois a tua serva tem clamado a ti, tem se colocado diante de ti. Se deres filho a tua serva, ela reconheceu quem ela era, ela reconheceu quem era Deus. A partir do momento que ela reconheceu que Deus estava acima do que aquilo que ela queria. Ela entendeu que é tipo assim, é o Senhor que faz. Então, não importa para mim mais o que eu quero, mas a tua vontade. Se o Senhor me deu um filho, eu vou dar ele para o Senhor. Amém. Samuel, é verdade. E a gente toda a história do profeta Samuel. Verdade. Então, ela precisou entender quem ela era, o lugar dela, quem Deus era e o que Deus podia fazer na vida dela. Quando entendeu, Deus fez. E o que ela iria gerar. E o que ela ia gerar. Porque você viu, através de Samuel. Olha isso. Samuel ungiu quem? Todos os reis. Ungiu Davi. Jesus veio da linhagem de quem? Davi. Olha isso. Olha que coisa extraordinária. Quantos filhos espirituais não foram gerados por aquela mulher? Exato. Verdade. Exatamente. Então é o que eu falo, gente. A Bíblia vai nos levando. Não, você assim, vai de um assunto, você vai mudando e é uma delícia. Era o meu testemunho, né? A gente já foi indo ali.
A gente foi indo. Amém. Mas é bom demais, eu amo isso. É bênção. Falar da palavra de Deus. Eu falo que quanto mais a gente fala da palavra de Deus, mais a gente quer falar, né? Mais a gente quer conhecer, mais a gente quer se alimentar, da palavra do Senhor. Eu falo lá para a igreja que eu pastorei, eu falo pro pessoal, gente, a alegria de um pastor é quando uma ovelha liga para ele, falando, pastor, eu tô lendo a Bíblia aqui e eu não entendi tal versículo. Nossa. Você pode me explicar e tal? Gente, isso é ótimo, isso é maravilhoso. Porque assim, para eu poder passar para alguém, eu preciso ter conhecimento. Não tem como eu dar aqui para vocês agora um copo de suco, porque eu não tenho. Exato. Né? Então eu vou dar aquilo que eu tenho. E para eu ter, eu preciso buscar. E a fonte que eu busco é em Cristo, é na palavra. Então, quanto mais eles me procuram, quanto mais eles querem, mais eu vou buscar. Eu preciso buscar. Sim, exato. Né? Porque a gente recebe para entregar. Eu não recebo nada do Senhor para guardar para mim. Somos apenas um canal. Exatamente, Elaine. Somos um canal. Tem que fazer igual o Rio Jordão faz. Ele recebe e distribui tudo. É igual o Lê, quando começou no ministério e ele batizou e tal, e ele falava assim, às vezes a igreja estava incendiando. Nossa, é verdade. E ele segurava. Porque eu ficava preocupado, assim, porque era um louvor que eu cantava como voz principal. Eu falei assim, aquilo, as pernas tremendo assim, aquilo pra cair na unção, e eu falei assim, não posso cair na unção, porque senão quem que vai cantar esse louvor? O dia que ela me deu uma bronca, eu falei assim, deixa fluir, se entrega. Aí. Porque eu falo começa assim, daqui pra lá. exato. Então se aqui para, a igreja não recebe, fica parada aqui, porque aqui bloqueou. Exatamente. Eu falei para ele, deixa fluir. Exatamente. Eu falei, deixa fluir. Mas deixa, é assim que Deus quer. Você já viu alguma pessoa quando ela vai numa cachoeira? Exato. Ela fica, a cachoeira tá aqui, ela tá caindo aqui, a pessoa vai ficar aqui? Para receber, não, ela fica lá embaixo, né? Embaixo. Por quê? Porque vem daqui para descer nela. Então, a gente precisa entender isso. Vem do alto, passa pra por descer, nós e passa pelo altar e vai pela igreja. E vai. Na hora que incendia o altar, acabou. Nossa, meu Deus. Depois disso... E aí eu falo assim, já pensou, pastor? Tem hora que fica me passando umas coisas assim na cabeça. Já é tão gostoso quando a gente sente o mover de Deus. Imagina o avivamento que Deus fala que os últimos dias a igreja vai vivenciar. Eu falo, será que a nossa carne vai aguentar? Né? É uma coisa que tem hora que a gente para assim que... Nossa, já pensou? Vai ser algo e quando a gente estiver na glória, como vai ser? Porque eu tive um sonho, né? Eu tive uma visão e, nossa, aquilo dali ficou na minha cabeça assim, ó. Uns 2 dias eu fechava o olho, eu era levada para aquele lugar e eu chorava. Tanto é que no dia eu não consegui nem contar para o Leandro. De tão forte que foi, tão impactante. Começava a contar, começava a chorar e não conseguia. Passei 2 dias chorando, não conseguia compartilhar com ninguém. Até que eu consegui compartilhar com ele e depois compartilhei com o pastor Evair. Aí eu falei, nossa, já pensou? Uma visão, a gente já sente assim, imagine a hora que chegar um arrebatamento que nós estivermos na glória, assim, meu Deus. Extraordinário. A gente passa por cada experiência que realmente elas traz um impacto na nossa vida. Traz. Eu falo que a sua vida vai mudando. A cada dia, sabe, você vai mudando. E se não gerar mudança, alguma coisa de errado tem. Exatamente. Alguma conexão com Deus ali tá falhando. Você está passando por aquilo é porque Deus quer trazer uma mudança. Sim, né? exato. Eu lembro de experiências que eu tive há 10, 11 anos atrás, eu lembro em detalhes. Sim. E que trouxe mudança mesmo, né? Trouxe transformação. É verdade. E dentro do testemunho que eu contei, e aí eu falei da questão das dificuldades que as pessoas passam. Sim. Né? A gente precisa entender uma coisa. Tudo que a gente passa, momentos difíceis na nossa vida, de luta, pode ter certeza, Elaine, é Deus nos preparando para poder nos usar naquela área, para você poder ter autoridade naquela área.
Aí você me perguntou da questão do ministério, quando surgiu e tal, eu falei ali um pouquinho. Mas logo depois que a Gabi começou a se entregar ao Senhor, que ela se converteu também, nós íamos em lugares, às vezes aniversário, casamento, lugar que a gente não conhecia as pessoas, conhecia uma pessoa ou outra ali. E aí, de repente, a gente se via rodeado com casais, 2, 3, um casal, a gente abrindo a vida deles conjugal para nós. Abrindo a vida deles conjugal. Então, quer dizer, Deus permitiu que nós passássemos pelo que nós passamos, nos tratou, nos lapidou para a gente poder ter experiência, para a gente poder ter autoridade, para poder falar com casais, para poder aconselhar casais, entendeu? Para vocês verem, hoje está super bem, está casado, rapaz de Franca, hoje ele é pastor, ele não era pastor na época, hoje ele é pastor. Que bênção. Nós demos abrigo para ele na nossa casa, porque ele estava passando por dificuldade na época, no casamento e coisa e tal, não sabia o que fazer, era um servo de Deus, mas estava desorientado, um momento muito difícil. Sim. E ele estava passando exatamente o que eu passei, a mesma coisa. A mesma coisa. E aí nós orientamos e tudo e tal. Houve questão de adultério, aí no caso a esposa na época realmente não quis nada, foi realmente pro mundo, né? E deu essa liberdade para ele, dele seguir a vida dele, ele não queria, ele batalhou, que eu sou prova, ele batalhou mesmo pelo casamento dele. Choramos juntos, passamos madrugada juntos orando ali mesmo, lá em casa. Mas Deus preparou para ele hoje uma esposa, uma serva de Deus, está com ele super feliz. Amém. Entendeu? Super feliz mesmo. Infelizmente não deu certo o outro casamento, entendeu? Por mais que ele lutou, ele lutou, não deu certo. Não deu certo. E esse casamento que ele está, inclusive ontem nós nos falamos, eles querem que eu vou pregar lá, dar um seminário lá para eles nessa questão de casamento aí. E ele fala da transformação que teve na vida dele. E hoje eles são líderes de casais, ele é um dos líderes de casais lá na igreja dele. Um certo momento, uma época, Deus levou eu e a minha esposa na cidade de Pará de Minas, acho que dá 700 quilômetros daqui de Ribeirão Preto. Meu Deus! E é só eu ia trabalho. Eu não conhecia o rapaz, que eu estava montando uma equipe, e que eu ia começar a atuar na região de Minas, lá no estado de Minas, e eu precisava montar uma equipe. E aí eu comecei por telefone. Um tio meu que mora em BH me indicou esse rapaz, liguei para ele, começamos por telefone, 2, 3 semanas conversando por telefone, acertando algumas coisas. E aí deu o dia de eu ir para lá. 2 dias antes de eu ir, o Espírito Santo falou assim: vai com a sua esposa. Uau. Aí na hora eu falei: não vai querer ir. Pô, ficar uma semana longe de casa, das crianças e tal. Eu ia andar acho que nós passamos por 12, 14 cidades de Minas. Nossa. E que eu precisava montar a equipe. Né? E aí nós chegamos na casa desse rapaz lá em Pará de Minas. Nos identificamos com ele de uma forma muito gostosa, muito linda. Servo de Deus também, né? Porém não estava frequentando, né, o ministério. Ele estava meio chateado com algumas coisas que tinham acontecido lá e tal. E aí logo no dia que nós chegamos, começamos a conversar ali e tal. Ele perguntou para mim se eu era cristão, que ele não sabia, eu não tinha falado nada. Eu falei que era. Ele falou assim: deu para perceber logo que vocês entraram aqui. Palavras dele, deu para perceber. Graças a Deus que ele sentiu a diferença. Por isso, né? Começamos a conversar, comecei a falar ali com ele e tal. Aí começamos a falar da Bíblia, né? Aí ele pegou e perguntou para mim. Ele falou: mas você não fica só sentado na cadeira, né? Eu falei: não, eu sou pastor e tal. Ele falou: o jeito que você fala, o conhecimento e tal. Começou a falar algumas coisas ali, né? Legal. Aí ele pegou e falou assim: amanhã vem almoçar aqui com a gente, comigo e com a minha esposa e tal. Eu falei: claro, com a maior alegria, vamos vir sim. A gente estava no hotel lá próximo e fomos lá almoçar com eles. E aí no almoço ali começamos a conversar, ele começou a compartilhar um pouquinho da vida conjugal dele, a esposa também e tal. A esposa acabou precisando ir para trabalhar. Só que antes deles começarem a compartilhar a vida conjugal deles, eu senti muito forte de falar o que eu e minha esposa tinha vivido. Eu entrei em assuntos assim, íntimos mesmo. Sim. Eu e minha esposa que nós havíamos passado. E nessa hora que eu comecei a falar, que eu comecei a contar tudo que a gente estava falando, ele começou a chorar. Não. Aí eu falei: entendi porque era para ela vir. Pra ela, Pensei comigo. Sim. Entendi porque se ela não estivesse, você não teria como compartilhar ali. E nem mesmo a gente talvez está participando ali daquele almoço. Sim. E aí a esposa dele pegou e precisou ir trabalhar. Ela trabalhava no hotel, ela precisou se retirar. E aí ficou nós 3 lá na mesa. E aí ele começou a contar o que ele estava passando no casamento. Gente,
Parecia que ele estava contando a nossa história. Parecia que na hora que eu estava falando, parecia que eu estava falando a vida deles. O que eles estavam passando no casamento deles. Só que era o que eu e a minha esposa passamos. Entendeu? E aí nós aconselhamos. Eles estavam para se separar. Olha. Eles estavam para se separar. Já estava tudo para separar. Falei com ele ontem. Ficamos um tempão sem se falar. Aí depois acabou o serviço que tinha que fazer. Tal. Nós ficamos um bom tempo sem se falar. E aí eu falei com ele ontem. Perguntei como é que tá. Ele falou, pastor, do jeito de mineiro, de falar muito gostoso, mineiro dele, né, aquele sotaque. Nós estamos super bem, meu casamento Glória tá uma a Deus. bênção, meus filhos e tal. Então, olha só, o que Deus fez? Deus pegou um casal, 700 quilômetros de distância, que não conhecia outra pessoa, que não conhecia o outro casal, né? para mostrar para eles, que Deus estava cuidando, que Deus estava no controle. Amém. Ele não poderia muito bem compartilhar com o pastor dele lá da igreja não podia, só que já sabia a história. Ele falou, não, eu vou levar alguém que não conhece a história dele, eu vou levar para ele uma pessoa, para ele ver que todos passam por momentos difíceis na vida, mas a gente precisa perseverar, precisa lutar, não pode desistir, sabe? E hoje, pô, tá super bem com olha o que bênção, sabe? É gostoso demais isso, gostoso demais. Eu falo que é fruto, né? Na verdade, você já está colhendo fruto do seu testemunho. Sim, exatamente. Para a honra e glória de Cristo, sabe? Amém. Esse é apenas 12. Nossa, são vários. É uma caminhada longa, 14 anos aí também, né? Então, amém. Não é muito, sou perto de muitos, eu sou bebezinho ainda, estou engatinhando. Mas eu tenho vivido experiências muito bacana mesmo. Tanto aos olhos humanos, talvez negativas, mas eu tenho algo comigo assim, que quando a gente serve a Cristo, a gente nunca perde. Nunca perde. Verdade. Ou você ganha, ou você aprende. É, verdade. Ou você ganha, ou você aprende. Com Cristo não tem derrota. É verdade. Com Cristo não tem derrota. Às vezes o que a gente entende como perda, né? Mas para o Senhor é ganho, né? Então... Exatamente isso. Podemos ir para o encerramento também, para não estender muito o episódio hoje. Mas já acho que tem muito assunto ainda. Talvez contar o teu testemunho mais recente. Aí né? A Gabi no vai próximo, voltar. Isso, aí vai falar. Aí no próximo episódio a Gabi vem também para contar um pouco da história dela aí. E mais uma vez agradeço, né, ter aceito o convite para vir, junto com o Benjamin também. Bom, que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Espero que, assim como todo testemunho, né, que o pessoal conta aqui, um pouco da história da vida de cada um, possa ter alcançado o pessoal que está em casa assistindo. E acredito que, sim, vai impactar muita gente. Eu acho que, como eu sempre falo na maioria dos episódios, né, todo mundo que passa aqui conta um pouquinho da história, do testemunho, alguém que está assistindo se identifica com a história. Então, assim como você também falou que outros casais viram você contando a sua história, eles se enquadraram, né, no momento que eles estavam passando, provavelmente alguém que vai assistir esse episódio aqui, seja assim no dia do lançamento ou futuramente, daqui 10 anos que o episódio vai estar no ar, vai se identificar e vai mudar a vida delas para entregar os caminhos ao Senhor. Amém. Para nós é uma honra, né, compartilhar a mesa com o pastor e com o Benjamin também. E o pastor quer deixar uma mensagem para quem está assistindo? Fica à vontade. Claro. Você que está conosco aqui nesse encerramento, primeiramente quero agradecer ao Leandro, a Elaine, mais uma vez pelo convite, grande alegria. Espero que não seja a primeira e única vez, Nada. É a primeira de muitas. Tá? Nada, é só a estreia do pastor aqui. Mesmo, tá? Quero poder estar aqui nessa mesa com vocês, abençoada mais vezes. Tá? Bom, e você que está conectado aí conosco, você que assistiu esse testemunho aqui que nós acabamos de compartilhar, é para a honra e glória do Senhor. Amém. Não sou melhor do que ninguém, absolutamente ninguém, sou limitado assim como você. Só que eu sirvo a um Deus, que me capacita todos os dias, que me fortalece, que me sustenta, que tem derramado sobre a minha vida o amor, a graça, a misericórdia dele. Então, se você tem alguma dúvida acerca do que o Senhor tem para a sua vida, eu convido você a tirar um tempo e ir buscar o Senhor. Vai no secreto. Vai no secreto, entre você e o Senhor.
e rasgue o seu coração a Ele. Talvez pode ser que você vai chegar e tentar orar e não vai conseguir, as lágrimas vão descer. Mas o Senhor conhece cada lágrima sua como uma oração. Amém. E Ele não tem deixado nenhuma tocar no chão. E no momento oportuno, no tempo dele, Ele vai entregar cada uma dessas lágrimas em lágrimas de alegria para você. Mas você precisa confiar, você precisa ter a esperança, porque a nossa esperança está em Cristo Jesus. Não desista do seu casamento, não desista dos seus filhos, não desiste de você, não desiste dos seus sonhos, porque Cristo não desistiu de você. Ele foi até o final. Ele disse: está consumado. Pela sua vida, Ele entregou a vida dele para que você pudesse ter vida, vida com abundância e vida com alegria. Então, viva o que o Senhor tem para você, no nome de Jesus. Amém. Amém. Que honra. Bom, e a você que está em casa, a gente também se sente muito alegre, né? E honramos a Deus por ter sua presença aqui conosco em mais um episódio. Assim como eu disse, né? Espero que tenha alcançado dentro do seu coração esse testemunho, essa história. Ou se de repente você sabe de alguém, né? Algum familiar, algum amigo que está passando por uma situação parecida com essa, mostre esse episódio, né? Compartilhe com ela, com seus amigos, familiares também. E aproveite e se inscreva no nosso canal. Nós temos vários episódios, semanalmente a gente está soltando sempre um episódio novo. Se caso você não é inscrito, né, se inscreva, curta esse episódio, curta os demais. No final aí vai estar aparecendo um episódio anterior, a nossa playlist também que a gente tem com todos os episódios desde que a gente começou, que inclusive o primeiro episódio é a pastora Jéssica e o pastor Lucas, que ele citou aqui. Então esperamos você aí no próximo episódio conosco aqui de novo. Amém. E para você que quer conhecer a nossa igreja, nós estamos aqui na rua Ermelinda Henrique Sandrin, no número 210, Parque dos Servidores, em Ribeirão Preto. Nosso culto é às quarta-feira, culto de oração às 20 horas. No sábado, nós temos a rede de jovens às 20 horas. No domingo, às 9 horas da manhã, nós temos Café com Palavra, que é o pessoal que traz um café da manhã para tomar aqui na igreja, junto com os irmãos, compartilhando o conhecimento da Palavra do Senhor. E à noite, às 18 horas, o culto da família. Nós esperamos você aqui, venha participar conosco. Amém. Bom, que Deus abençoe sua vida e até a próxima. Amém. Fique na paz. Amém. Amém. Deus abençoe.